Olá amigos, paz a todos, bem-vindos mais uma vez ao canal Ensaio Direto. Vamos seguir aí com mais um vídeo. E o assunto que eu estarei comentando com vocês hoje é a respeito do Twitter do presidente sobre o codinome Daniel e a questão da chantagem ligada a esse codinome. Também estarei falando a respeito de uma publicação da Folha do UOL a respeito de um áudio da ex-cunhada do presidente, fala sobre as rachadinhas, e o pedido de busca e apreensão na ABIN pelo Randolfo Rodrigues. Antes de entrar no comentário, vamos compartilhar essa palavra que está em João 1,5, que diz: "E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam." Cristo veio para ser luz e iluminar aqueles que estavam na escuridão. No entanto, aqueles que estavam na escuridão permaneceram em trevas, porque o coração estava obscuro, estava obscurecido. Da mesma forma, hoje, nós tentamos levar luz para aqueles que estão na escuridão, mas percebemos o quanto é difícil fazer com que essas pessoas saiam das trevas, para que elas possam ver a luz da verdade e a luz da justiça. Bem, se você estiver assistindo esse vídeo pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo Twitter, você possa assistir o vídeo na íntegra no YouTube. Se você ainda não for inscrito no canal, segue o vídeo de instruções. E logo após a vinheta a gente volta. Valeu? Clique no ícone do YouTube no seu celular. Vai lá em pesquisar, aperte a lupa, digite Ensaio Direto, clique novamente na lupa e aí vai aparecer o canal Ensaio Direto. Clique em cima e clique em cima de inscrever-se. Assim você será inscrito no canal. Toque no sininho, selecione a opção todas, assim você receberá todas as notificações de vídeos. Navegue no canal. Nós temos aí uma diversidade de vídeos com uma diversidade de assuntos. Você pode escolher de acordo com o seu tema. Temos desde assuntos espirituais, assuntos políticos e também vídeos relacionados a outros assuntos de acordo com o tema da sua preferência. O intuito do canal é sempre trazer informação. Desde já eu agradeço pelo seu apoio. No dia 4 de julho, mais precisamente na segunda-feira, o presidente publicou o seguinte Twitter: "Vamos supor uma autoridade filmada numa cena com menores, ou com pessoas do mesmo sexo, ou com traficantes, e esse alguém, Daniel, passe a fazer chantagem ameaçando divulgar esse vídeo." Em seguida, ele coloca o contexto da informação. Essa prática de chantagem, muito utilizada em Cuba, se encontra na página 143 do livro A Vida Secreta de Fidel, de Juan Reinaldo Sanches. E havia no Twitter o seguinte print: "Melhor que os estrangeiros tenham isso bem claro. Em Cuba, ninguém escapa da vigilância da segurança do Estado. O G2, vários hotéis de Havana são dotados de quartos especialmente preparados pela técnica, que ouve as conversas e filma a intimidade dos alvos, dignos de interesse como empresários políticos, professores universitários, profissionais de cultura, jornalistas, personalidades das artes e das letras. Exemplo, são o 20º andar do Hotel Habana Livre, o 14º andar do Hotel Riviera, o Hotel Nacional ou ainda o Hotel Coiba, e outros mais. Quando o Estado cubano convida personalidades estrangeiras, como acontece com frequência, é fácil alojá-los num desses quartos especiais. Depois, filmar seus encontros com alguma prostituta chamada pelo G2. O regime dispõe então de uma poderosa ferramenta de chantagem, principalmente quando o parceiro sexual é menor de idade ou do mesmo sexo, mesmo quando o alvo é um homem casado." Bom, aqui trata-se de uma tática cubana que não é realizada somente em Cuba, mas é uma tática empenhada aí pelos governos de países com sistemas de ditadura, que convidam pessoas para fazerem visitas ao seu país
né? E levam essas pessoas para esses lugares, colocam eles em umas situações para ter aí um flagrante, né, de um vídeo com um áudio, e a partir daí exercer chantagem sobre essas pessoas. No próximo Twitter nós vamos entender, né, do que o presidente estava querendo falar. Parece que isso está sendo utilizado no Brasil, importado de Cuba pela esquerda, onde certas autoridades tomam decisões simplesmente absurdas para atender ao chantageador Daniel. Bem, muito foi falado a respeito desse Twitter, foi feita inúmeras especulações. No entanto, não se sabe dizer qual bem, né, o que teria o Jair Bolsonaro com relação a esses Twitters. Eu acredito que o presidente é um pescador e todo pescador sabe jogar a isca para pegar o peixe que ele quer. Segundo, o presidente jamais faria um blefe. Com certeza ele deve ter alguma informação, ele deve ter alguma prova relacionada a isso. E ele tweetou apenas para ver, né, até onde ele vai poder chegar com essas informações. Mas é óbvio que isso abriu aí um leque de especulações a respeito do Twitter. Para entender né, a respeito do codinome Daniel, houve aí inúmeras especulações e chegaram na pessoa do José Dirceu. E como chegaram na pessoa de José Dirceu é o que você vai estar vendo nesse vídeo. Página do G1, do dia 12/11 de 2012, que tinha a seguinte manchete: trajetória de Dirceu vai do alvo da ditadura à condenação por corrupção. Ex-ministro foi condenado pelo Supremo por envolvimento com o mensalão. Após clandestinidade na ditadura, ele acumulou poder no governo Lula. Logo nós temos abaixo a foto de cima com os outros 15 revolucionários que juntamente com ele foi feita a troca pelo embaixador americano. E abaixo nós temos já a foto do José Dirceu como ministro do governo Lula. Trajetória de José Dirceu. 16/3/1946, nasce em Passa Quatro, Minas Gerais. Em 1967, presidente da União dos Estudantes de São Paulo. 1968, foi preso em congresso da UNG. 1969, é libertado na troca pelo embaixador. Em 1971, volta clandestino de Cuba para o Brasil. Em 1972, viaja pela segunda vez para Cuba. 1974, retorna novamente clandestino ao país. De 1974 a 1979, vive com o nome falso no Paraná. 1980, participa da fundação do PT. 1987, é eleito deputado estadual pelo São Paulo. 1990, vence a eleição para deputado federal. 1994, perda da eleição para governador do estado de São Paulo. 1995, é eleito presidente do partido pela primeira vez. Em 1998, volta para a Câmara dos Deputados. 2002, reeleito para novo mandato do partido. 2003, assume Ministério da Casa Civil. Junho de 2000, deixa o governo após o escândalo. Dezembro de 2005, mandato cassado na Câmara. 2006, denunciado como chefe do mensalão. E em 2012, condenado por corrupção ativa e quadrilha. Sequestro e a libertação. Em 1969, grupos ativistas da esquerda sequestraram o embaixador norte-americano no Brasil, Charles Burke Elbrick. Os sequestradores exigiram a libertação de 15 presos políticos brasileiros em troca da libertação do embaixador. O governo militar cedeu. Entre os 15 estava José Dirceu. Em Cuba, depois de banido do Brasil, Dirceu foi para o exílio em Cuba, onde recebeu treinamento militar e fez uma operação plástica no rosto para que pudesse voltar ao Brasil sem ser reconhecido. Voltou ao Brasil de forma clandestina em 1971, quando passou por São Paulo e cidades do Nordeste. Após esse período, em 1972, retornou a Cuba. O segundo regresso clandestino ao Brasil foi em 1974. A nova identidade, entre 1974 e 1979, viveu em Cruzeiro do Oeste, no Paraná, com identidade falsa. Adotou o nome de Carlos Henrique Gouveia de Melo, levava uma vida comum como empresário na cidade. Casou-se, mas não contou a história verdadeira. Só revelou o segredo para a mulher após a anistia política em 1979. Matéria do jornal Folha Política de 2016. Esquecido na cadeia, José Dirceu escreveu cartas e assina com codinome. O editorial do jornal O Estado de São Paulo relata que José Dirceu, mesmo esquecido em sua cela, vem escrevendo cartas aos correligionários conclamados
a militância petista, a ação. Nas cartas de Disseu mostra que se acredita perseguido e tenta criar a narrativa que o Brasil vive um estado de exceção, acreditando-se parte de uma revolução. Disseu assina uma das cartas com o codinome Daniel, um dos quais utilizou durante o regime militar. Leia abaixo o texto completo do editorial do Estadão. Esquecido em uma cela de Curitiba, na qual paga pena por corrupção da grossa, José Disseu tem mandado cartas a conhecidos seus na esperança de recuperar algo da mística do guerreiro do povo brasileiro, perdido em alguma esquina entre o mensalão, o petrolão e o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Com o PT inteiramente devotado a salvar o pescoço do chefão Lula da Silva, nenhum petista parece se incomodar mais com a prisão de Disseu, mas o disciplinado ex-guerrilheiro não perde a pose de revolucionário e, por meio dessas mensagens, pretende incitar a militância a ir às ruas, pois é hora de ação. Na mais recente missiva escrita de uma folha de caderno escolar, onde se lê O Despertar da Força, referência a um episódio da série Guerra nas Estrelas, Disseu diz que é preciso exigir justiça para todos. A renúncia de Temer é caterva. Eleições gerais constituinte. Tudo isso antes que façam um acordão, como já vem sendo pensado por Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, e falava operação contendo para salvar o Tucanato e o usurpador Temer. Nessa linguagem sôfrega e confusa de certo, pensada para denotar a urgência do momento, Disseu considera que essa missão, já que ele próprio está preso, cabe aos notórios João Pedro Stellit, líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, Guilherme Boulos, chefe do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, e Wagner Freitas, presidente da Central Única dos Trabalhadores, CUT. Ou seja, a tigrada que já está bastante empenhada em transformar a violência e a baderna em armas políticas, mesmo dizendo que quem está preso não deve meter o bedelho. Na política, Disseu quer fazer passar por um líder capaz de ditar os passos e os contornos da luta, atribuindo-se uma importância que raros companheiros lhe dão. É agora ou nunca, escreveu, dizendo ser esta a hora de um programa de mudanças radicais na política e na economia. Disseu se considera vítima de um complô que envolve até mesmo o Supremo Tribunal Federal, STF. Na carta ele diz que o STF se compliciou com as ilegalidades do juiz Sérgio Moro, com o golpe e pior, com a impunidade e o corporativismo judiciário. A cara dura é tanta que Disseu assina a carta como Daniel, um dos codinomes que ele usou durante a ditadura militar. Não foi difícil compreender que Daniel tratava-se de José Disseu. Bastou apenas buscar, nas fontes, buscar aí nos arquivos, para saber do que realmente o presidente estava falando. Disseu é uma das personalidades políticas do país da atualidade mais emblemáticas, pelo seu passado. A sua ligação com Cuba e o seu período de permanência com treinamento e a sua aproximação com o Fidel leva a entender que muito do que foi feito aqui foi do resultado do seu aprendizado nas táticas em Cuba. Na verdade, José Disseu é o grande mentor da esquerda no Brasil. Por isso, é fácil entender como ele pode ter agido com relação a essa segunda pessoa de que trata o Twitter. Por que chegaram na pessoa de Luiz Roberto Barroso? Bem, nota-se como Barroso tem feito interferências no governo através desse pedido da CPI, que tenta investigar aí as ações do governo durante a pandemia, algo que é totalmente sem propósito. O segundo ponto tem sido a articulação que Barroso tem feito com os outros ministros do Supremo, mais chefes de partidos, para barrar o voto impresso, algo que anteriormente ele era a favor. E a sua posição rígida e firme em não aceitar o voto impresso, o que nos dá aí inúmeras suspeitas que há outros interesses por trás. Barroso, como podemos ver nas imagens a seguir, defende pontos polêmicos, e isso mesmo se considera o mais iluminado do Supremo, quando na verdade ele é o mais progressista do Supremo. Essas ideias que vão de encontro à agenda progressista, a qual ele tem defendido aí firmemente no nosso país. Esses temas polêmicos fazem ligação da pessoa de Barroso com o Twitter do PR. Além disso, há aí suspeitas de ligação de Barroso com a denúncia do Alan dos Santos, do Terça Livre, sobre
malas de espionagem chinesas do governo Bolsonaro, ao qual chegou ao conhecimento de Barroso e ele omitiu as informações. O que, se for provado, configura aí crime contra a segurança nacional. Diante de tantas informações, fica impossível não ver que há muita sujeira embaixo do tapete. O que eu tenho aprendido até hoje com relação à esquerda, o seu modus operandi e tudo que eles podem fazer para tentar incriminar os seus opositores, quando eles não acham nada, eles criam. Logo após o Twitter do presidente, houve a publicação do Grupo Folha, do Grupo UOL, de uma suposta gravação onde a ex-cunhada do presidente fala sobre o esquema das rachadinhas. Não é pouca coisa que eu sei, não. É muita coisa. Que eu posso ferrar a vida do Flávio, posso ferrar a vida do Jair, posso ferrar a vida da Cristina, entendeu? Então é por isso que eles têm medo e mandam ficar quietinha, não sei o que e tal, entendeu? Bem, isso incitou, né, a mídia de forma geral, os grandes jornais, porém acabou não surtindo o efeito que eles esperavam, né, e a notícia acabou ficando no esquecimento, não alcançando aí a proporção de escândalo que eles queriam atingir. E por que isso tem acontecido hoje? Porque o povo já não acredita mais nessa imprensa militante e não cai mais nas narrativas. Segundo, há algumas incongruências que eu quero mostrar diante dessa gravação. Primeiro, que a investigação corre sobre segredo de justiça. Essa investigação ela teve início a partir de uma divulgação da lista do COAF sobre 52 nomes que haviam feito movimentações financeiras que chamaram a atenção da COAF. Desses 52 nomes, o nome de Flávio Bolsonaro aparecia em 52º lugar. Ou seja, ele era o último da lista, com uma movimentação de 2 milhões, quando a lista apresenta nomes com movimentações acima de 100 milhões. No entanto, qual o interesse de investigar o último nome da lista com a movimentação mais baixa? O Flávio ele mostrou que essa movimentação foi ocorrida da venda de um apartamento. Ele mostrou, né, o comprovante de venda do apartamento, mostrou o contrato, mostrou a forma de pagamento e mostrou que o apartamento estava declarado no seu imposto de renda. Dentro disso, a investigação ficou no vazio. No entanto, continua a especulação de um esquema de rachadinhas. Mas é fácil a gente entender como isso não consegue ir adiante. Por quê? Porque todas as vezes que um político ou um empresário mal intencionado pretende entrar em um esquema fraudulento e levar vantagem financeira com isso, a primeira coisa que ele não pode fazer é declarar os bens adquiridos em imposto de renda. Então ele arruma um laranja e ele oculta essas informações, o que não acontece no caso de Flávio Bolsonaro. O segundo ponto que chama a atenção sobre essa gravação é que ela não foi extraída do celular da própria ex-cunhada. Não, ela foi extraída de um suposto informante que está sob sigilo por garantia de preservar a fonte. E, né, isso é uma tática do meio jornalista quando eles não têm uma prova substancial. Segundo ponto é que essa gravação ela pode ser totalmente considerada ilegal. Por quê? Como é quebra de sigilo telefônico, é necessário que tenha uma autorização judicial, o que não ocorreu nesse caso. Há uma terceira situação que precisa ser levada em consideração, que se essa pessoa tinha essa informação, ela deveria entregar à justiça, não a uma jornalista. Bem, o site da UOL, na matéria, informa que a gravação foi periciada por um perito do jornal. No entanto, isso também não tem valor judicial. Essa perícia deve ser realizada por um perito credenciado, formado em investigação forense, que precisaria de outras gravações, áudios da ex-cunhada, para que ele pudesse comparar, né, a voz que está na gravação, e a partir dessas comparações ele tem a conclusão se trata-se realmente de o áudio ser autêntico e verdadeiro. É que para isso é necessário também que esse perito ele emita um laudo de autenticidade reconhecido, e também não ocorreu. A jornalista da UOL responsável pela matéria, Juliana Dalpiva, ela é obstinada pela família Bolsonaro. Em suas páginas do Facebook e do Instagram há inúmeras fotos e reportagens a respeito da família Bolsonaro sobre a investigação das rachadinhas. No entanto, em todas elas, ela tem justamente o quê? Trechos de áudios que não provam e não comprovam absolutamente nada. E todas essas informações constam já, né, no inquérito, e é por isso que até agora o Ministério Público não conseguiu chegar a nenhuma prova consistente. No entanto, veja só quem a jornalista Juliana Dalpiva é apoiadora. Nesse Twitter,
ela demonstra, né, o quanto ela é apoiadora de Lula, fazendo uma comparação entre a investigação de Lula e a de Flávio Bolsonaro. Já nesse outro Twitter, ela retuita uma mensagem de sua colega também jornalista a respeito das manifestações cubanas, ao qual ela diz amar esse país. Um país que tem um governo autoritário, onde o povo vive totalmente oprimido, com leis duras, e posteriormente eu estarei fazendo um vídeo a respeito do que aconteceu lá em Cuba. Fica fácil compreender que, na verdade, essa jornalista trata-se apenas de mais uma jornalista militante, que tem um ponto de vista e um viés filosófico totalmente contrário do presidente e do povo brasileiro, e por isso ela tem um empenho tão grande, né, em tentar provar que o presidente e a sua família fazem parte de um esquema de rachadinhas. Mas quando a gente começa a observar de quem se trata, a gente percebe que ela é só mais uma que trabalha aí contra os interesses da nação. E em seguida, o caso do senador Randolfo Rodrigues, que ameaça pedir busca e apreensão na ABIN. E a prisão do diretor da Polícia Federal, Alexandre Ramagem. Bem, para quem não sabe o que é a ABIN é a Agência Brasileira de Inteligência. Ela é como se fosse a nossa CIA. A ABIN trabalha integrado com o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, a Polícia Federal e as Forças Armadas. Há inúmeras investigações em curso na ABIN que são super confidencial, top secret, segredo de Estado, que não podem simplesmente ser expostos apenas por um mandado de busca e apreensão de um senador. É preciso que hajam provas realmente substanciais e que seja apreciada, e a partir daí haja aí uma votação no Congresso para que realmente façam buscas de apreensão, e essas buscas de apreensão sejam somente sobre o objeto de investigação. No entanto, por que tanto interesse do senador Randolfo Rodrigues sobre a ABIN? Seria somente devido à pandemia, né, sobre as compras da Covaxin, ou seria mais interesses a respeito de buscar algo que pudesse prejudicar seus pares ou alguns dos ministros? Bem, todos sabemos que cada ponto se liga, né, a outro, e nós temos visto aí que existe inúmeros interesses de políticos de esquerda em prejudicar e tumultuar o governo federal. E eles têm utilizado aí de inúmeras artimanhas, né, para que consigam colocar aí o seu plano, né, para derrubar o governo em prática. Por isso nós precisamos estar bem atentos e sempre nos munir do máximo de informação para entendermos o que está por trás de todas essas ações. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixe seu comentário, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo para que o máximo de pessoas tenham acesso a essas informações. Lembrando sempre que conhecimento liberta, informação é poder. Deus, Pátria e Família. Até o próximo vídeo. Valeu!